Olá, pessoal. Hoje temos a ilustre presença da nossa missionária Eunice, uma missionária nossa, da Igreja Batista Betel Conservadora. Missionária essa que está no campo de missão, lá na selva amazônica, participando com os irmãos da tribo Kayapó. Já está lá há 17 anos fazendo esse trabalho missionário. A missionária é filha do pastor Alvalcir Costa, que foi o primeiro presidente da convenção da Igreja Batista. E hoje estamos aqui com essa ilustre presença e queremos saber, irmã, como é que você está? Dá uma saudação para nós. Amucrumei, Guaraieio Crito Coto, Aracunim, Aradimarimei. Irmã, eu acho que essa saudação pode ser em português, né? Para nós entender um pouquinho disso que você está falando. Ok, uma boa tarde a todos, um prazer. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nossa dúvida, nós queremos saber um pouquinho sobre esse chamado, quando Deus falou na sua vida de ir para o campo de missão. Como é que aconteceu? Eu sou filha de missionários. Meus pais foram missionários, trabalharam algum tempo com os indígenas da tribo Cangangue, aqui no estado de Santa Catarina, na região de Xanxerê. Minha irmã mais velha nasceu no campo missionário e, de uma certa forma, desde a infância nós estávamos crescendo, ouvindo a respeito da palavra de Deus e, paralelamente, a respeito de missões. E isso já foi colocando no meu coração, desde a infância, o desejo de ser missionária e de trabalhar com os indígenas, pregando a eles a palavra do Senhor. E já na infância eu entreguei a minha vida ao Senhor, aceitei Jesus e Deus me chamou para ser missionária. E quando cheguei na adolescência, esse chamado foi cada vez se tornando mais intenso e eu sempre me preparando para um dia servir ao Senhor entre os indígenas. No ano de 96, eu morava na cidade de Arroio Grande, eu estava trabalhando como funcionária pública, eu estava noiva, me preparando para casar e continuar a minha vida em Arroio Grande. Quando o Senhor me sacudiu, Ele falou comigo de uma forma bastante clara. E eu, então, pedi demissão do meu emprego, fui para o seminário, comecei a me preparar no curso de missões. Voltei a Arroio Grande, rompi o noivado para ir para o campo missionário. E assim, me preparei. Depois de concluir o curso, fiz um curso na área de enfermagem. E em 98, eu fui para trabalhar com a tribo Kayapó. Naquela época, eu não conhecia nada sobre a língua, não conhecia ninguém, nem um missionário, nem um indígena. Mas com a convicção de que Deus estava me chamando, nos preparamos para essa viagem e fomos. Então, em fevereiro de 98, eu fui para lá e comecei a trabalhar a partir daquela época com o povo Kayapó. Então vamos entrar um pouquinho, saber agora como é no campo missionário, como é que está sendo essa experiência para a irmã lá, desde 96 já com os missionários, com a tribo, né? Participando de missionária, como é que está essa experiência lá, irmã? A maior dificuldade que a gente encontra de início é a barreira da língua. A gente está chegando em um pouco de cultura diferente e um habitat totalmente diferente. Eu nunca tinha morado nem na zona rural, de repente fui para o meio da floresta amazônica e ali morando numa casa de condições bastante precárias. O chuveiro era o rio, né? Banho, lavagem de roupa, de louça, tudo no rio. E aquela convivência com animais um pouco mais nocivos, que nos assustavam às vezes. Mas, entre todas essas coisas, o que foi mais difícil realmente foi a barreira linguística. Querendo nos comunicar com o povo e não conseguíamos, porque a língua Kayapó é muito diferente da língua portuguesa. E quando a gente tentava conversar com eles em português, eles diziam para mim: Jamlegari Kota de Apeipram, Birituco, Aricabenmar. Se você quer trabalhar entre nós, quer fazer parte da nossa vida, aprenda a nossa língua. Então, com bastante esforço, com bastante dedicação, muitas lágrimas, muitas gafas, cometemos assim, coisas que ficaram no folclore Kayapó até de erros que nós cometemos na língua quando estávamos aprendendo, mas o Senhor nos deu graça e hoje nós podemos ver que dá para nos comunicar sem dificuldades e pregar a palavra de Deus para eles na própria língua que eles conhecem e com que nós convivemos. E hoje a irmã, ela trabalha lá com a tribo, ela trabalha também dando aula, né?
Como é que é essa experiência, assim, poder transmitir um pouquinho desse conhecimento e junto passar a palavra de Deus? Quando nós chegamos no campo missionário, nós chegamos em uma aldeia onde não havia professores. Nós, junto com outras missionárias, assumimos um grupo de mais de 120 alunos indígenas. Então, dávamos aulas pela manhã, à tarde. No caso, ela alfabetizava em Kayapó e eu fazia a transição para o português. Então, foi um período assim, bastante agitado, mas foi muito bom, que aprendemos muito. E hoje eu não estou em sala de aula, mas a gente tem trabalhado com preparo de professores, que os professores vão para a aldeia, mas não sabem falar Kayapó. Então, nós estamos trabalhando nessa área, formando professores, dando dicas e dando a base da língua Kayapó para permitir essa comunicação com os alunos, né? E então tem sido muito marcante, porque sempre por onde a gente passa, trabalhando com os professores, é uma oportunidade de falar a respeito de Jesus, não somente para os professores, mas para os indígenas das aldeias por onde a gente passa. Outra pergunta que chegou para nós, e é para encerrar, é sobre como é que foi para chegar até esses índios. Como que é essa dificuldade, digamos, para chegar até eles. No caso, também a gente gostaria de saber para nós, no caso, ter acesso, como é que funciona, qual que é o caminho das pedras. Certo, nós estamos hoje numa aldeia chamada Moicaracô. É uma aldeia que está localizada nas margens do Riozinho. O Riozinho é um afluente do Rio Fresco, que é digamos assim, um afluente do Xingu, então é naquela região do Xingu, e fica localizado dentro do município de Tucumã, no estado do Pará. E nós, para chegarmos até lá, temos um longo percurso. Nós temos que ir até Tucumã. Às vezes perguntam, dá para ir de avião? Dá para ir de avião até Marabá. De Marabá, precisamos pegar um ônibus com mais umas 10 horas de viagem, quase, até Tucumã. E de Tucumã, nós precisamos ir até São Félix do Xingu ou até um caminho de fazenda que acaba no Rio Fresco e de lá pegarmos um barco. Aqueles barcos de alumínio que eles costumam chamar de voadeiras lá, barco de motor de popa. Então, fazer o restante do trajeto de barco para chegarmos até lá. Ou a outra opção é de avião. Existe uma estrada provisória que é aberta em algumas épocas do ano, mas ela não funciona sempre e ela funciona apenas na estação da seca. Quando as chuvas começam, a estrada desaparece, então é muito complicado é muito difícil ter essa estrada para ir de carro. Geralmente é de barco ou de avião. Então, irmã Eunice, nosso muito obrigado por fazer parte do nosso programa, nos dar um pouquinho mais de detalhes sobre, né? E para nós é muito gratificante ficar conhecendo um pouquinho mais da obra missionária. Eu sei que teria muitas perguntas para ser feita, mas o tempo é um pouquinho limitado, né, irmã Eunice? Então fica o nosso carinho, nosso muito obrigado. E estamos agora torcendo e orando por vocês lá que vem ser motivo de bênção, né? E o pessoal, fica o nosso abraço também e até um próximo encontro. Deus abençoe.